Fala pessoal, professor Lamarck aqui na área, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula final, para o nosso curso do Enem. Não deixe de se inscrever, pessoal, deixa aí o seu comentário, compartilha, curte, comenta. Vamos lá. Gente, nós chegamos aqui hoje na Nova República. Vamos tentar passar por todos esses 8 presidentes que passaram no Brasil e entender o quanto que foi importante o nosso amadurecimento democrático ao longo de todos esses anos. Beleza? Vamos lá começar aqui com o governo do senhor José Sarney, 85 a 90. Bom, Sarney, gente, ele entra aqui por um descuido, digamos assim, histórico, né? Porque quem venceu o pleito político nas eleições indiretas, né, que aconteceram lá, lembra das diretas já? Então, as diretas já foi um movimento que pedia que a votação para presidente do ano de 85 acontecesse de forma direta, só que aconteceu que não foi aprovado, então acabou que isso aconteceu de forma indireta. Quem vence foi Tancredo Neves. Porém, Tancredo Neves, pessoal, ele acaba adoecendo, né? Ele tem um problema de saúde grave, acabou sendo afastado, ele não consegue assumir e acabou ele sendo vítima aí de uma infecção generalizada e sua morte acabou sendo anunciada em 21 de abril de 85, né? Uma data extremamente simbólica, justamente porque é a data de morte de Tiradentes, né? E Tancredo Neves é mineiro, aí dá para fazer uma comparação bem interessante em relação a isso. Ó, por que uma desconfiança inicial? Porque esse cara aqui, ó, ele fez parte do Serviço Nacional de Informação, do SNI, lá do período da ditadura. Então ele era um cara que tinha sim um passado ligado ao regime e isso gerava uma desconfiança muito grande. É importante salientar que ele, ao assumir em 85, não existe ainda uma constituição para esse novo governo. A constituição ela vai ser elaborada lá a partir de 86, 87, 88 nós temos a promulgação da nossa constituição atual. Então, o que ele teve que governar? Através de emendas constitucionais. E essas emendas elas tinham como caráter para estabelecer o que? Uma democratização de todo o processo político. Por exemplo, eleições presidenciais serão restabelecidas porque a Constituição lá de 67 não permitia. Votos analfabetos, liberdade partidária, ó, Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, isso podia voltar, liberdade sindical. Então, essa desconfiança que foi passada no início, ela aos poucos ela vai se mostrando mais branda e assim também com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, formada por deputados aí para aprovar e criar a nossa nova Constituição. Um ponto que é importante também a gente chamar muita atenção, e aí o Enem ele vai chamar muita atenção dos senhores, é em relação aos planos econômicos. A gente vem de uma espiral inflacionária muito grave, muito grande, lá do período do regime militar. Então toda aquela história do milagre econômico, né, um milagre que não era tão santo assim, ele vai se derretendo ao longo ali dos anos 80. Então a gente vai enfrentar problemas gigantes na área econômica, né? Por exemplo, quando a gente faz essa análise aqui dos planos que tivemos aqui, plano cruzado 1, plano cruzado 2, plano Brest, plano Verão, todos esses planos aqui feitos aqui no governo José Sarney tinha como fundamento congelar a inflação, né, diminuir a inflação e fazer o país voltar a crescer. Só para a gente ter uma ideia, né, ou seja, a inflação acumulada ao longo dos meses, ao longo, né, dos 12 meses no governo Sarney, vai bater lá em 89, 1.149%, né? Ou seja, é uma coisa que para hoje é impensável imaginar o que seria isso aqui. E dentro desses planos econômicos, a gente vai ter, por exemplo, com o plano cruzado, o congelamento, né? Ou seja, a mudança da moeda. A moeda era o cruzeiro, essa moeda foi substituída pelo cruzado. Tiramos os 3 zeros, né? 1.000 cruzeiros virou um cruzado. E aqui a gente tem um ponto interessante que é o quê? Que são os fiscais do Sarney, as fiscais, na verdade, do Sarney, que eram as donas de casa. Uma das medidas do plano, gente, era congelar o preço nos supermercados. E as mulheres, donas de casa, né, tinham as listas dos valores dos produtos que estavam congelados e elas iam nesses estabelecimentos e iam conferir se de fato esses preços estavam sendo cumpridos. Isso, né, gerou uma espiral de consumo muito grande. As empresas, né, os supermercados venderam
tudo que tinha, zeraram os estoques, porém eles não combinaram direitinho com aqueles que produzem, né? Então a produção não conseguia acompanhar essa demanda, né? Isso gera um caos econômico muito grande para o Brasil, ou seja, todos os planos econômicos que foram criados no governo Sarney, infelizmente foram planos frustrados. Agora, um ponto importante que o Enem chama muita atenção para a gente é a Constituição, a nova Constituição, chamada Constituição Cidadã, tá? Por que é chamada de Constituição Cidadã? Porque ela vai atender uma demanda social que até então as outras constituições ela não abarcava, né? Como, por exemplo, aqui a gente vai pensar, por exemplo, no voto do analfabeto, né? Facultativo entre 16 e 18 anos. É uma Constituição que vai pensar nas questões indígenas, né? Por exemplo, mais talvez ser criada a Fundação Nacional ao Índio, né? A FUNAI, sobre os quilombolas. Então, esses pequenos miúdos da Constituição, o Enem ele chama muita atenção para isso. Ele gosta de falar do direito aos povos indígenas, sobre essas minorias, né? Sobre todas essas conquistas que foram sendo estabelecidas, né? Ó, eleições para cargos executivos em 2 turnos, né? Caso a cidade ela tenha mais de 200 mil eleitores, habeas corpus, fim da censura, dia de greve, aqui férias adicional de 1/3 salário, 40% de FGTS, no caso sem demissão sem justa causa, né, licença maternidade, paternidade, seguro-desemprego. Aqui um ponto importante, né, o racismo como um crime inafiançável. Então, quando a gente fala de Enem, a Constituição brasileira, ela é um ponto muito de reflexão, porque tudo aquilo que foi desconstruído durante o regime militar, a questão da humanidade, da questão dos valores ali preconizados como direito à vida, que são os princípios lá norteadores de John Locke, a Constituição ela vai chamar muita atenção sobre a função e o papel do Estado para a garantia desses direitos. Então presta muita atenção em relação a isso. Agora, diante de toda essa bagaceira que teve o governo do Sarney, a gente sempre vai pensar o seguinte: e aí, como que vai ser, quem será aquele que vai dar um suporte à sucessão e que vai solucionar essas crises? Bom, a gente tem uma sucessão presidencial com 22 candidatos, cada um ali com propostas mais ou menos arrojadas para tentar resolver esse problema inflacionário no Brasil. A gente vai dar destaque para esse senhor aqui, né, que é o Fernando Collor de Mello, e esse senhor aqui, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. A gente pode até citar o Mário Covas aqui, que vai ser importante, né? O Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Constituinte. Outros tantos também estavam aqui presentes, como aqui também o próprio Leonel Brizola, né, que estaria aqui também nesse pleito. Mas, de fato, essa polarização ela vai se dar na figura desses 2 personagens aqui, que acaba sendo Lula e Fernando Collor de Mello. Falando rapidamente aqui desses 2 aqui, principalmente do Collor, que vai sair o vencedor desse pleito, eu posso estar citando aqui Silvio Santos, pessoal, ele também vai concorrer, mas na verdade ele não concorre, ele acaba desistindo no meio disso aqui. O Collor, ele é um cara até então desconhecido, mas a família dele esteve ligado, por exemplo, ao regime militar. É um cara que vem do estado de Alagoas, foi criado, né, a partir ali do PDS, né, do próprio PMDB ali, um partido desconhecido, né, que é um partido novo que foi criado justamente para ser o piloto, o projeto de campanha dele, que vai ser o Partido da Reconstrução Nacional, o PRN. Então o PRN vai ser um partido ali que tinha um apoio de uma estrutura arcaica, né, como por exemplo o ACM, né, o Antônio Carlos Magalhães, o grande coronel ali da região do Nordeste, Bahia, e no Sudeste foi muito ele apoiado por quem? Pelas organizações do Globo. É um cara que entendeu que era muito bonitão, um cara que vai fazer o quê? Um marketing pessoal muito grande. Como, por exemplo, com o slogan dele de caçador de marajás, né? Ele se dizia o cara que vai defender os descamisados. Então o Collor ele vem ali com um discurso, né, implacável, né? Com frases de efeito e tudo mais, né? Quem fez muito bem isso no passado, utilizando da imprensa para propagandear a sua imagem, foi Jânio Quadros, e ele conseguiu fazer isso muito bem, né? Utilizou a Globo aí como palanque, ele acabou vencendo as eleições. Bom, o que o Collor tem de chamar nossas atenções aqui, ó? Primeiro esse discurso que ele chama de moderno,
que defende a renovação brasileira em vários aspectos, né, tanto política como também econômica. E esse discurso dele em relação à questão econômica é interessante porque ele começa a ser o cara que pensa na visão neoliberal, que é o que? A privatização de estatais brasileiras. Ele começa, né, essa onda aí neoliberal, que a gente vai ver isso com mais força lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, fica a importância desse camarada aí nesse cenário em termos econômicos. E o que o Plano Collor, né, ele tinha de interessante para a gente? O Plano Collor, a primeira coisa ele fez, trocar a moeda novamente, né, voltou lá com o Cruzeiro e confiscou as poupanças com depósito de até $1.200. Isso seria devolvido com juros e correção monetária a partir de 18 meses. Né? Inicialmente o plano ele tem ali um certo efeito, né? Isso é inegável, né? Aumentou algumas tarifas, né? E aí ele fala que os carros brasileiros eram carroças, aí ele vai abrir o Brasil para importações e trazer carros novos, né? Modernos e tal. Corta gastos, salário, aposentadoria, programas sociais, isso até então não existia no Brasil. Então, o governo do Collor, nesse aspecto de econômico, ele tinha como fundamento isso aqui, ó, reduzir a inflação pela diminuição do consumo. Vai funcionar? Bom, no início até que funciona, tá? No início até que funciona. Porém, a gente vai ver que como você tem o sequestro de depósitos bancários e você tem ali o sequestro também de capital de giro de muitas empresas, a gente vai ter muitas empresas que acabam falindo, entrando em falência. E esse choque, essa reforma, com tanto ele está falando aí, isso vai gerar um desconforto muito grande a partir do momento que houve ali, já em maio de 92, as denúncias do irmão do Collor, né? O Pedro Collor ele começa a revelar que havia ali um esquema de corrupção chamado esquema PC, que era esse senhor aqui, né, o personagem Paulo César Farias, que ele foi tesoureiro de campanha ali do governo Collor, ele estava simplesmente desviando dinheiro e enviando aí para paraísos fiscais. Então, esse escândalo, né, mobiliza principalmente a classe média que vai sair às ruas pedindo o fim do governo do Collor. Por que a gente tem que pensar que é a classe média? Porque é a classe média que mais foi afetada com esse congelamento das contas, com esse confisco de dinheiro. Então é a classe média, né, que tinha lá o seu dinheiro na poupança. Então eles saem às ruas, né, pedindo que o impeachment do presidente. E esse movimento aqui conhecido, né, famoso, Caras Pintadas, caiu no Enem já 3 vezes. Então, muita atenção, é isso que acaba caindo no Enem, sobre a importância de movimentos populares contra um determinado regime. Mostra também para a gente o amadurecimento político que o Brasil encontra. Nesse ponto aí, é extremamente interessante. Então, horas antes, de fato, aí, de ser aprovado o impeachment de Collor, ele acaba renunciando, né? O Congresso ele aprova o impeachment dele, mas horas antes ele renuncia, mas mesmo assim ele acaba tendo ali os seus direitos políticos cassados por 8 anos. O seu vice é esse senhor aí, né, que é o Itamar Franco, mineiro, tá? Itamar Franco ali de Juiz de Fora, ele era o vice de Collor, né, o cara ligado ao PMDB, sempre muito discreto, né, uma pessoa muito honesta, né? Uma figura extremamente interessante que era o Itamar Franco, muito calado, não era uma pessoa de ter uma expressividade assim em termos de visibilidade, mas era um grande político, né? E enfrenta ele, né, o grande problema dessa inflação que sempre estava descontrolada e ele, né, com essas dificuldades econômicas, ele vai montar uma estratégia aí que vai ser a tentativa de fato de resolver esse problema. Bom, coisas interessantes que aconteceram aqui no governo do Itamar Franco, primeiro vai ser continuar as privatizações que vai dar sequência lá com o governo Fernando Henrique, né? Salário mínimo, pessoal, na época valia $100, né? E esse plebiscito aqui que é interessante, ó, que ele colocou lá, será que o Brasil voltaria a uma monarquia? Será que o Brasil continuaria como república?
Será que o parlamentarismo seria melhor? Será que o presidencialismo seria melhor? Então, venceu, né, a República presidencialista. Deixa aí no seu comentário o que você preferiria, né? Que o Brasil voltasse a ser uma monarquia ou se o Brasil, do jeito que está indo bem. Então, houve essa vitória na República Presidencialista. Em agosto de 93, ele vai colocar Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo respeitado aí no mundo inteiro, professor da USP, para ser o ministro da Fazenda. Não era um cara lá, um exímio economista, mas ele vai se cercar, né, de pessoas, de personagens importantes. O Fernando Henrique, ele vem do PSDB, um partido que foi criado ali no final ali de 89, né, no início dos anos 90, pela cisão do PMDB, né? Ele vai com outros, Mário Covas, por exemplo, Montoro, e vai criar o partido social da frente da social progressista aí, que é o PSDB. Esse partido aí, né, foi muito forte aí nos anos seguintes, né? O último grande suspiro do PSDB foi na eleição com Aécio Neves, na última que ele acabou sendo derrotado pela Dilma. E aí ele vai criar a Unidade Real de Valor, né, chamada de Plano Real, que tinha como meta básica a estabilidade, a paridade entre a moeda brasileira e o dólar, né? Chegou um momento aí que o dólar, para você comprar $1, você gastava 90 centavos de real. Uma fundamentação era dolarizar a economia brasileira, né? Isso foi interessante, né? Essa dolarização da economia brasileira, para incentivar primeiro a importação de produtos, né? De bens tecnológicos, porque o Brasil ele vivia ali um arcaísmo muito grande nessas questões tecnológicas, e isso vai ser um ponto importante, né? Mas também um ponto de alerta perigoso, né? Isso reduz a inflação, né? A gente vai perceber muito uma estabilidade econômica no Brasil com isso aí. E essa popularidade dele, né, enquanto ministro da Economia, vai ser um ponto-chave importante, um trampolim para ele se candidatar à presidência. Então a gente consegue observar, né, de 46 até 96 aqui com a eleição de Fernando Henrique, como que a gente teve tanta variação aqui da inflação brasileira. Resumindo aqui, o governo de Itamar foi um presidente de transição e estabilidade política, né, marcada pela condução do Plano Real, que pôs fim à hiperinflação e abriu caminho para a vitória de Fernando Henrique Cardoso, né? Então ele vai usar o sucesso do Plano Real para trampolim do seu governo. A gente tem Fernando Henrique, a gente fala que, né, o intelectual está no poder, né? Esse cara aí, ele governará o nosso país em 2 momentos. E aqui a gente tem uma vitória, né, do PSDB com o PFL, o PTB, né, o PPB. E ele tinha esse slogan aqui, né, que era os 5 dedos na mão, que era saúde, educação, trabalho, moradia, salário. Vamos analisar, será que ele conseguiu resolver todos esses problemas, né? Vamos pensar lá no que JK também havia proposto, o que João Goulart havia proposto também dos seus planos. Então, aqui nós temos um governo também de caráter neoliberal que vai estender aí o sistema de privatizações no Brasil. Muitas empresas acabaram sendo privatizadas, né? Podemos citar a Vale do Rio Doce, né? A setores de energia, de telecomunicação, a Telebrás, que foram privatizadas, né? Quebrou ele o monopólio estatal da Petrobras da extração e refino de petróleo. Aqui a gente tem um plano, uma política externa ligada, por exemplo, fortalecimento do Mercosul, né, quando ele fala que era necessário o Brasil encontrar parceiros comerciais, e aí esses parceiros estavam aqui mais próximos da gente. Ponto-chave, muito importante, né, um grande articulador do Mercosul, né, desse mercado comum do Sul. Em 97 ele propôs as reformas tributária, previdenciária, administrativa, né, e da saúde. Vou dar muito destaque depois, pessoal, a essa reforma da saúde aqui, justamente por causa da quebra de patentes de medicamentos, que a gente vai acabar tendo o quê? Os medicamentos genéricos, né, no governo dele. Bom, emenda à reeleição aqui foi uma grande crítica, né, porque a Constituição de 88 não permitia a reeleição. Era um mandato de 4 anos sem reeleição. E aí ele acaba, na época, né, houve ali um escândalo, né, de corrupção, mas de compra de votos, justamente para quê? Para a aprovação
dessa emenda à Constituição, que era a reeleição. Então ele acaba aprovando a reeleição no seu governo. Então aqui as empresas no governo dele foram privatizadas, a Vale, a CSN, a Açominas, as empresas do setor de comunicação, energia, né? Criou lá o PROER, Programa de Reestruturação Financeira, reequilibrando as contas do governo. Ele enfrenta a crise asiática, né, e aumentou a nossa dívida externa, né? Começa aí um problema muito grande no governo FHC. A gente vem ali, né, de um equilíbrio fiscal, de um equilíbrio econômico, mas como nós estamos falando de mercados globalizados, ele acaba enfrentando também essas oscilações do mercado. E aí a gente tem que ajustar tudo isso com juros altos, desvalorização da nossa moeda, né, contenção dos gastos públicos, por isso que os investimentos lá atrás, que eu coloquei dos 5 dedos, esses investimentos, de fato, eles não ali saíram do papel, né? Teve que recorrer ao FMI com empréstimo para estabilizar a economia, injetar dinheiro no mercado para estabilizar essa economia. Vivemos ali uma crise energética duríssima em 2001, porque isso é sempre um fato importante. A gente tem um crescimento do setor industrial, mas um setor energético que não acompanha. E isso gerou o que a gente chama de apagão lá em 2001. Tivemos um ponto interessantíssimo aqui no seu governo, que vai ser a reabertura dos processos em relação à ditadura, a investigação, né? E aqui a gente tem pontos importantes, né? Peraí, né? Durante o período do regime não se falava, não se pronunciava em relação àqueles que foram mortos e àqueles que foram desaparecidos pelo regime. E ele pede para que seja vasculhado, que seja investigado todos os crimes cometidos. E aí quando a gente pega a Comissão da Verdade no governo Dilma, né, é simplesmente uma ampliação disso aqui, ó. Criação do Fundo Social de Emergência, né, o FSE, a CPMF, que tinha aí como fundamento a investir na saúde, implantação dos remédios genéricos, eu falei para vocês, né, foi graças ao governo do Fernando Henrique e ao ministro da Saúde na época, José Serra. Aumento da escolarização, realmente aí o Brasil ele teve um avanço nesse setor, mas a grande crítica que se fazia a Fernando Henrique na época foi justamente essa. Nós temos um professor universitário que não investiu devidamente em escolas, em universidades, em centros federais de ensino tecnológico. E isso aí foi talvez um grande pecado, um grande erro do governo Fernando Henrique Cardoso. E curiosamente a gente pode pensar o seguinte: o governo Fernando Henrique era um governo de tendências de direita, tendências de esquerda, porque quando você olha de fato a sigla do partido, a gente vai pensar que ele é um governo de esquerda, né? Mas são ações, são medidas que tinham tendências ligadas à direita, né? Com um governo muito próximo, ele muito próximo ali na época do presidente Bill Clinton, presidente norte-americano. Nós temos também problemas ligados à terra, né? O MST e conflitos agrários que se alastraram pelo Brasil, porque o massacre de Eldorado dos Carajás, aqui um ponto interessante, importante para pensar no Enem, né? 25 anos do massacre, que foi membros do MST que avançaram sobre território, sobre terras, né? E aí eles foram recebidos aí a bala. Isso acabou comovendo aí muito o seu governo, abala muito o seu governo. A Lei Rouanet também foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, pessoal. Isso aqui é interessante, né? A Lei Rouanet. E aí o segundo mandato de Fernando Henrique, ele fala o seguinte, ó: a casa está arrumada, agora é governar. Então primeiro ele arruma a casa, depois ele inicia o governo. Tivemos no governo de 98 um código de trânsito muito rigoroso, né? Isso aí foi interessante, né? E outros programas sociais que foram criados no governo Fernando Henrique Cardoso, Vale Gás, Auxílio Escola, né? Vale Alimento, Vale... e outros, na verdade, os programas sociais do governo Lula foram ali criados, grande parte deles do governo Fernando Henrique, e aí ele acaba endossando todos esses programas. Então, Lula, ele acaba vencendo as eleições de 2003 porque ele adota um discurso mais moderado, digamos assim. Na época se falava Lulinha, paz e amor. Então, a gente tem o início aí de um governo de esquerda, de fato, né, que vai dar uma continuidade na estabilidade econômica. O seu governo é marcado muito pelo conservadorismo inicial na gestão, né, fiscal e na gestão monetária. Deu muita autonomia ao Banco Central para manter o controle e a taxa de inflação, né, que aí as metas eram definidas pelo governo. E aí como funciona hoje? A gente tem uma figura, né, que teve como campanha a questão ligada
às classes mais pobres, né, que era a redução, e o programa chamado Fome Zero. Isso foi o grande slogan da campanha do governo do Lula. Fome Zero, que tinha como fundamentação, de fato, abolir e erradicar a fome no Brasil. Ele, por ter na sua infância passado necessidade, passado fome, ele lança isso aí como principal campanha do seu programa. É um governo que estabeleceu ali uma mudança social, né? Como o governo ele utiliza a máquina pública para promover essa transferência de renda, promover um crescimento econômico do Brasil de fato, né? É um governo conciliador, sim, sempre buscou alianças, um grande estadista, né? Um grande negociante, de ambos os lados, né? E de todos os lados ele conseguiu ali negociar. Em termos econômicos, de novo, nós tivemos um grande crescimento econômico com estabilidade da moeda, né? Tivemos um patamar muito baixo da valorização da moeda. O real ele teve ali uma queda bem acentuada no governo Lula. Depois esse governo ele volta, o câmbio volta a subir. Tivemos o pagamento da dívida com o FMI lá em 2005, né? O boom das commodities, soja, minério, carne, né? Isso favorece as exportações. A descoberta do pré-sal, talvez um dos grandes trunfos aqui do governo, e a disputa pelos royalties do petróleo, né, em relação a isso. Bolsa Família, né, que vai ser a unificação dos problemas sociais, né, que era o Auxílio Gás, o Bolsa Escola, lá do governo de Fernando Henrique Cardoso, ele acaba unificando tudo isso aí. O salário mínimo ele teve aí aumentos significativos, né, que aumentou o crédito para a população, e isso aumentando o crédito da população vai consumir, tem aumento desse consumo. Coisas interessantes que é a criação de universidades federais em várias partes do Brasil, programas de incentivo ao estudo, Reúne, o ProUni, né? Expansão dos institutos federais no Brasil inteiro, né? O programa Luz para Todos, né? Isso aí são políticas e projetos sociais que foram extremamente marcantes ali no seu governo. Teve ali ele sim um apoio popular muito grande, né, durante esses primeiros anos de governo, porém escândalos de corrupção também mancham o seu governo. Que foi o quê? Que foi o mensalão. Mas mesmo esse mensalão que aconteceu lá em 2005, né, não impediu que Lula fosse, né, reeleito, tivesse ali um índice de aprovação. E aí nessa sua reeleição, no seu segundo momento, ele vai não mais olhar somente para o Brasil, ele começa a olhar para o exterior, e é nesse momento aqui que nós temos um grande avanço nas relações internacionais, né? Principalmente na questão da formação do Sul Global, fortalecimento do Mercosul, o BRICS, né? O G20, né? Foi em 2004 que o Brasil também participou do Conselho de Segurança na ONU, ou seja, procurando e buscando mais protagonismo. Então é um governo que teve lá pontos extremamente interessantes, pontos importantes, né, como redução da pobreza, desigualdade social, né? O Brasil, no cenário internacional, mostrou-se como uma grande potência, né, como mostra pra gente a revista The Economist aqui. Porém, a gente vai perceber, né, tipo, o que aconteceu com o Brasil, né? O que aconteceu com o Brasil? E mais tarde, né, socorro ao Brasil. Então, isso acontece pelos seus sucessores, né? Pelos sucessores a gente vai ter várias questões políticas e também econômicas. Em resumo, os dois primeiros governos Lula combinaram continuidade econômica, né, com estabilidade e crescimento, com forte investimento em programas sociais que ampliam o consumo e reduziu também a pobreza. Na próxima aula a gente vai falar sobre o governo Dilma, o governo Temer, tá? Não vou chegar ao governo Bolsonaro e o segundo e o terceiro mandato do Lula. Então a gente vai parar por aqui. Obrigado. Deixa seu comentário, compartilhe o vídeo e te vejo na próxima aula.